O mundo, dizem, gira em torno do poder. E alguém escolheu atribuir mais poder à economia do que ao colo. Mas no fundo todos sabemos que é o regaço que cria, apazigua e acompanha as tormentas da despedida. Em Portugal descobriu-se há pouco tempo a nomenclatura de cuidador informal. Sabíamos que cuidávamos e que havia quem de nós cuidasse. Não era uma empregada, era uma gestora de casa, de tempo, sem vida própria ou desejos pessoais. Com a mesma naturalidade com que recebemos esta abnegação, vimos-nos transformados em prestadores caritativos forçados. Significa isto que não amamos os nossos filhos com deficiências profundas? Ou os nossos esposos com doenças crónicas súbitas? Ou pais com patologias mentais? Não. Significa que quando não há opção, também não há escolha. O governo queria que fossem aprovadas medidas e transformou-se então a panóplia de medidas que queriam ser aprovadas na Assembleia da República em estatuto. A curto, médio prazo, as nossas grandes preocupações são aquilo que vai acontecer a nível de discussão das questões laborais. É algo muito importante para nós, porque as pessoas, por norma, vêm-se altamente desprotegidas. Isto são situações muito delicadas que nós sabemos que vão requerer a compreensão tanto governativa como a nível patronal. São esses mesmos críticos que nos dizem a nós, cuidadores, que sabem o que é estar nesse papel, porque tiveram uma irmã, um pai, um marido com cancro, esquecendo que nós, os cuidadores, também sabemos a diferença entre usar as nossas mãos para trocar uma fralda e limpar uma lágrima ou pagar a quem o faça. Continuamos em lutas paralelas, exigindo pela nossa dignidade, com as costas quebradas de os virar, para que as chagas, que as denúncias com que as instituições público-privadas se veem em abraços, não acometam as carnes de quem temos em casa. E nós, mudos e quedos, que se nos desse a verdadeira falta de ar e nos recusássemos a fazer a nossa tarefa, o mundo morria. Somos a base do cuidado da saúde em Portugal, com uma prestação de trabalho gratuito que ascende os 333 milhões de euros. Mas não nos ficaremos por aqui. Numa sociedade cada vez mais envelhecida, com uma esperança média de vida cada vez maior, augura-se um crescimento do número de cuidadores informais. Ou trocando isto por números, por mulheres em idade fértil. E por mais que se brade que o número de população mundial excessiva é a receita para o desastre, o governo deita as mãos à cabeça, apontando o dedo às novas gerações que protelam ou escolhem não ter filhos, vendo na prole alheia o produtor, consumidor e gerador de receita, nomeadamente para uma segurança social desfalcada, a mesma a que o cuidador informal não tem acesso. Caso para dizermos que nos querem árvores que, ainda que sem água ou estrume, somos obrigados a frutificar. Eu penso que é impossível hoje não termos noção de quais são as necessidades neste campo. E, portanto, não creio que qualquer político, qualquer dirigente, qualquer pessoa com responsabilidades na matéria possa ignorar que nós teremos umas centenas larguíssimas de milhares de pessoas que são hoje cuidadores informais neste país.
eu sei como é que essas coisas são. Como é que se chama o mais novo? Gabriel Ribeiro Camões. E ele tem que idade? Tem 5. E o mais velho tem 22? 23. E qual é o nome dele? César Miguel Ribeiro Camões. Pronto, e eles têm os dois diagnóstico de Angelman. Que ajudas é que têm a nível estatal? O mais velho recebe 280 euros, o mais novo recebe 60 e eu recebo 110. Por apoio à terceira pessoa? Sim. Qual é a incapacidade de cada um deles? O Gabriel é 60%, porque eles não dão mais até aos 18. E o mais velho? 93. Eles têm os dois as mesmas patologias? As mesmas sintomatologias, digo? Sim, praticamente, sim. As mesmas dificuldades? Sim. Como mãe, aquilo que verifica na mesma idade que teve o mais velho? Não, o Gabriel é mais mexido. Ou seja, o mais novo sente-o mais mexido do que o mais velho. Sim, é isso até nas mesmas idades? Sim, porque, por exemplo, o César com 5 anos nem sequer andava ainda. Ok. E está mal, mas anda. O César está no Cavalo Azul, como já tem 23 anos, é a instituição que assegura a terapia. E paga alguma coisa para o César andar lá? Sim. Quanto é que paga? São 170 euros. Relativamente ao mais novo, que apoio é que ele tem deste género? Tem Fisioterapia? 2 horas por semana. 2 horas por semana onde? Na Caritas. Em regime gratuito? Sim, as 2 horas é. É a Daniela que o leva e que o vai buscar? Sim. A Daniela trabalha? Não, fica desempregada. Trabalhava onde? No Centro de Saúde Miranda do Corvo. Ficou desempregada porque? Porque eles enganaram-se a fazer o contrato e depois, entretanto, voltaram a fazer o contrato bem. Quando me chamaram, eu já estava em casa com eles porque as instituições fecharam. Como é que é a dinâmica para tomar conta dos miúdos? É muito difícil, eles não conseguem fazer a higiene deles. Não, eles não fazem nada. Vocês não podem estar os dois empregados, a não ser que tenham um sítio onde os miúdos possam estar. Tirando esta parte da pandemia, eles estão na APCC e está no Cavalo Azul. Ele estava numa creche nas Torres do Mondego, onde foi completamente discriminado. Com esta doença, com o Angelman, eles têm necessidades específicas para não regredirem nas capacidades cognitivas e neurais, certo? Certo. Porque a doença de Angelman não tem cura. A única cura para esta doença é a gente combater a regressão, a evolução dela. A fisioterapia é o único método que faça com que a doença regrida. Não há nenhum comprimido que a gente lhe possa dar que aquilo muda. Tem que ser fisioterapia intensa. Eu gasto 150 euros semanais em fisioterapia privada. O César não está a fazer Não fisioterapia? está a fazer nada. Não consigo. Neste momento não consigo. Quando a gente faltar, eles vão ser tirados aí para uma qualquer, ou para um hospital. É assim, o César está inscrito aqui no Lar do Cavalo Azul. Espero que eles, se acontecer alguma coisa, façam alguma coisa também. O pequeno, não faço ideia. Acho que vai ser atirado aí para um centro de acolhimento qualquer, tipo bicho. Porque se na pandemia não o procuram, imagina se eu morrer. O César foi muito acompanhado nesse aspecto. Ok. Porque tinham aquele interesse máximo em saber o que é que ele tinha, né? Ele vinha sempre em Por ser uma doença rara. Depois de uns X anos, eles desistiram. O César teve sem diagnóstico médico até agora. Porque eles desistiram completamente de procurar, fosse o que fosse, fez. Ao princípio foi o DNA dele para os Estados Unidos, foi para Paris, foi para a Inglaterra, foi não sei para onde. Os seus filhos são uma preocupação, são uma pedra no sapato de alguém. Completamente. Quando a gente tem alguma coisa que nos incomoda, não falamos nela, por isso é que a gente não ouve nem o Estado, nem políticos, quase nenhuns, a fazerem pressão para este tipo de situações. Eles sabem que existem, foram eles que fizeram leis a protegê-los antes desta pandemia. As mães que lutaram por um estatuto de cuidador informal, que apresentaram à Assembleia exatamente isso, eles aprovaram, inclusive. Então, quer dizer, aprovaram o quê? Aprovaram por aprovar porque ficou bonito? O estatuto do cuidador informal não tem tido a valia que precisa de ter, não chegou a todos.
Como é que é possível fazer-se uma legislação que não corresponda às necessidades imediatas destas pessoas e ainda por cima, com 120 dias para se fazer a discussão laboral, passar mais de um ano e isso não acontecer? Este caso não é um caso único. Os cuidadores informais desempenham um papel importantíssimo e substituem-se ao Estado neste papel. E, portanto, isto deve envergonhar-nos a todos. Eu volto a dizer, quer dizer, na verdade, não é possível ignorar este problema e não é possível nós, cidadãos, nós, chamada sociedade civil, calarmos face a esta circunstância. Não é possível. O meu nome é Rita Joana e sou cuidadora informal da minha mãe desde os 17 anos. Isto é tudo muito pesado para ti. Ainda vai já lá pôr no sítio. Vamos sim, espera aí. Então, mas põe na lavandaria e esse também. Está a gostar da comida? Oh papá, tira as coisas dos sacos de plástico, tens lá os, está bem? Sim. Oh papá, tu pões aqui as bolachas de milho, não são aqui, depois eu quero pôr aqui o pão e os bolos e não consigo. Bora! Andamento, vá! A minha mãe teve um processo judicial, foi condenada a 5 anos de injetáveis para esquizofrenia paranoide. Uma doença que foi contraposta por neuropsiquiatras e psiquiatras e que ainda assim, apesar disso, não foi esses testemunhos médicos não foram tidos em conta pelos juízes. E a minha mãe, que era professora do ensino superior, após essa fase, foi reinserida na sociedade, significando isto que após uma condenação deixou de ter acompanhamento médico. E disseram-me também que ninguém a poderia obrigar a tomar medicação de transição. Passado pouco tempo, a minha mãe começou a fazer surtos psicóticos, até porque ninguém pode tomar este tipo de medicação sem consequências. Eu vi-me na obrigação de internar compulsivamente a minha mãe. O meu pai é uma pessoa com alguma fragilidade, até porque é ex-militar, sofre de stress de guerra, levou um tiro na cabeça, tem 80% de incapacidade e eu tive que fazer a gestão da casa, tive que fazer a gestão familiar e, por consequência, também ser cuidadora do meu irmão e do meu pai. Não tive ajuda familiar, não tive acompanhamento estatal, não tive acompanhamento social. O tempo de facto foi correndo. Eu não consegui ultrapassar nada desta situação. A minha mãe também não ultrapassou. Foi ficando cada vez pior, foi sendo ridicularizada na escola, sem que ninguém fizesse acompanhamento da sua doença mental, aquela que nunca teve até ser medicada. Durante toda a minha vida, eu tive que trabalhar, estudar, interromper os meus estudos, interromper o meu trabalho, porque os surtos eram variados. E, portanto, eu tinha que voltar a casa, eu tinha que salvar a economia da casa, eu tinha que salvar a situação familiar. Assim, mais uma vez, a minha mãe deu entrada no hospital psiquiátrico de forma compulsiva, numa altura em que eu tinha prometido a mim própria que ia tentar avançar com a minha vida profissional. Quem passa por estas situações sabe que quando faz uma coisa destas, está a fazer uma escolha. Salvar a pessoa de si própria
salvar os outros das consequências daquilo que a pessoa pensa e sente como uma realidade, mas ao mesmo tempo condená-la, porque não sabe quais são as consequências desta medicação. A situação que eu relato não é culpa da minha mãe. O caso que eu relato é a situação de abandono da saúde mental em Portugal. E a realidade é que o Estado não dá condições aos profissionais de saúde para o acompanhamento decente das famílias, dos cuidadores informais, das pessoas que necessitam de auxílio. Pouco tempo antes da minha mãe ter o último surto, eu já intuía que isto ia acontecer, até porque estas situações são cíclicas. Eu tinha conhecido há relativamente pouco tempo o meu companheiro Tiago. O que me tinha sido comunicado é que seria quase impossível engravidar. A realidade é que engravidei. Permanentemente tomava conta de uma família, sem nunca imaginar que algum dia teria a oportunidade de ter uma família nuclear. Quando fiquei grávida, o meu primeiro pensamento foi: eu não posso ter mais filhos, porque a realidade é que já criei 3 e viverei sempre com 2 a meu cargo, o meu pai e a minha mãe. Eu imputo esta minha escolha ao Estado, à justiça, à falta de cuidado e humanidade governamental que até hoje, mesmo tendo um estatuto de cuidador informal, sabem que esse estatuto é obsoleto e que me fazem viver na incerteza de chegar à minha velhice sem ter descontos para a segurança social, sem ter tido a oportunidade de ter uma família nuclear. Por isso mesmo, muito obrigada a todos estes grupos tão interessados pelos cidadãos de Portugal. Papá! Beijinho, né? Eu tenho dias em que não é bem tristeza que me dá, às vezes resguardo-me, porque o que me dá é uma raiva surda, muito profunda. Porque assisti a tudo de camarote, não é? E sinto-me muito culpada, porque apesar de ter só 16, 17 anos durante o processo todo que aconteceu, sinto sempre que falhei. Que tinha a obrigação de ter conseguido investigar, de ter conseguido provar, de ter conseguido salvar, de ter conseguido... Portanto, refazer a vida não é só refazer a questão económica, a questão familiar, é tu refazeste por dentro. Sim, Tiago. Não caiu, não. Meu pai já veio, foi à Ponte Rainha Santa a pé, foi dar mais não sei que volta e depois voltou, está todo transpirado. Pronto, o que é que tu queres? Qualquer dia passa um caminhão, passa a ferro. Por qual estrada? Pergunta ao Tiago. O Tiago diz que tu és doido. Sou doido por quê? Não é proibido andar a pé nessa estrada? Não, na autoestrada não é. Na autoestrada não é? Eu não andei na autoestrada. Por isso eu acho que os meus pais são merecedores dos meus sacrifícios. Não porque eu não tenha direito à minha vida ou à minha independência, mas porque o meu pai veio de famílias muito pobres. Para estudar tinha que vir a pé de Santo Varão, tinha que ir dar fardos de palha às vacas, já a minha avó também sofreu terrivelmente, andava nos campos do arroz, o meu avô chupava os combustíveis com a boca de uma máquina para a outra, morreu com cancro na garganta aos 48 anos, não havia SNS nessa altura, não é? Não havia nada. E quando tu começas a olhar para trás, há muita gente que diz: epá, mas tu tens que viver a tua vida. Eu estou a viver a minha vida. Isto não é abnegação. É uma questão, para mim, também de justiça. Eu não suporto a ideia de pessoas que já tiveram tanto sofrimento não terem apoio. Quero vê-los felizes. Desde pequena que os quero ver felizes.
porque acho que nunca ninguém se preocupou com a felicidade deles. É preciso fazer contas. É preciso perceber que quando falamos de milhões, como a Rita falou há pouco, estamos a falar de milhões que são poupados ao Estado. Um cuidador que está em casa, a Rita sabe qual é o valor do subsídio que está em causa aqui no Estatuto, mas as pessoas porventura não saberão, não é? Este Estatuto, de resto, tem um limite muito baixo, estamos a falar de limites indexados ao apoio social, que é de 460 e poucos euros, e portanto estamos a falar de facto de um valor, eu diria, quase ridículo, para alguém que, na maior parte das circunstâncias, está a evitar a institucionalização do seu parente ou do seu familiar de quem cuida. E sabemos qual é o preço dessa institucionalização. Nós temos um país, quando falamos de saúde, falamos sempre de um problema que é termos um país hospitalocêntrico, não é? Todas as nossas políticas de saúde estão, lamentavelmente, muito centradas nos grandes hospitais. E todos abrimos a boca para falar de medicina de proximidade. É disto que estamos a falar, é de cuidados de proximidade. E, portanto, quem é que pode cuidar melhor do que aquele que conhece a pessoa de quem cuida, que naturalmente não dispensará o apoio dos cuidados formais. É preciso perceber isto, não é? Mas que poderá fazer essa ligação de uma forma muito mais célere, muito mais eficaz, sem dúvida nenhuma, e eu diria muito mais económica. Portanto, é preciso fazer esta conta, é preciso ter a coragem de perceber de que valores é que estamos a falar para gastos, mas também para poupança, porque estamos a poupar dinheiro, eu não tenho dúvidas nenhumas. Mais do que isso, estamos a cuidar de quem precisa. Qualquer um de nós, em qualquer momento da nossa vida, fruto de doença, fruto de acidente, pode precisar deste nível de cuidados ou pode precisar de cuidar de um seu ente querido, em qualquer idade, em qualquer momento. É este homem lindo que aqui está, com 58 anos. E que se chama? Que se chama Andrade. Toda a gente o conhece por Andrade. Ele é de Tozé, António José, mas toda a gente o conhece por Andrade. Eu sou o marido de Lourdes, sou mulher do Andrade, do Tozé. Tenho 58 anos também. Portanto, o meu marido está assim, vai fazer 12 anos. Ele teve uma disseção da aorta. Eu trabalhava já na altura por conta própria, tinha um takeaway. O meu marido ficava sozinho em casa. Ficava sempre sozinho em casa. E eu tinha que me dividir todo o dia entre o trabalho e ele. Há cerca de 3 anos teve um AVC. E a partir da altura em que teve o AVC, ainda ficou tudo mais difícil. Ele tem dificuldade em engolir, em comer, em mastigar, tudo isso. E agora leva cerca de 2h30 a 3 cada refeição. É preciso muito tempo. É preciso dedicação, tempo e paciência. Só que, entretanto, para mim, o trabalho ficou muito difícil. Manter um serviço daqueles tão trabalhoso e ter que despender estas horas todas para ele, ficou incomportável. Um dia que eu cheguei aqui, às 2 e tal, depois de ter estado a servir os almoços, e o vejo aqui estendido no chão, caído, porque a minha primeira preocupação sempre que me achava à porta era ver como é que ele estava. E quando me achava à porta, eu olho para aqui e não o vejo, e o vejo aqui estendido no chão, de barriga para baixo. Pensei sempre o pior, não é? E é um homem que está sempre assim. Agora vejo o que é deixá-lo todo dia aqui à mercê do que puder ser, não é?
Eu tenho que fazer a minha vida, eu tenho que pôr dinheiro em casa, porque eu queria dar um curso às minhas filhas para elas terem armas para poderem trabalhar. E se alguma coisa lhe acontece, sou capaz de ser acusada de deixar um homem destes aqui à revelia, mas eu não o queria numa instituição, não o queria, não o quero, e acho que só se me acontecer alguma coisa é que ele um dia irá para uma instituição. Porque se ele estivesse numa instituição já cá não estava. Isso eu tenho a certeza absoluta. Isso eu tenho a certeza absoluta, porque ele é um homem nestas condições, mas não usa fralda. Não usa fralda, não usa... É uma das primeiras coisas, quando ele chega ao hospital para qualquer coisa, 5 minutos depois tem uma fralda posta. Porque ninguém quer ter esse trabalho. É um homem com 1,85 m. Agora pesa cerca de 80 kg, mas pesava 100. Ninguém quer ter esses trabalhos. E numa instituição também não querem, de certeza. Levava ali o dia inteiro sentado, sem fazer nada. Como eu estava a dizer, nesse dia que eu encontrei aqui estendido, foi o meu ponto final. Eu cheguei e disse, pronto, é assim. As filhas acabaram, a mais nova já tem o curso também, eu vou fechar a porta. Vou fechar a porta, não andar mais. Eu para já andava cansadíssima, andava de arrastos. E depois, tu não podes ficar aqui mais tempo sozinho, não, é incomportável, não dá mais. Fui para o desemprego. Após o ano, eu que trabalhei toda a vida e tenho 39 anos de descontos. Tenho 58 anos e tenho 39 anos de descontos. Tive direito a 2 anos de desemprego. O que é que diz a lei? O que é que lhe dizem a si? Que a doença do meu marido não pode ser justificativa para eu não aceitar os empregos que me são impostos. Ou seja, quanto tempo é que tem legalmente para receber o subsídio de desemprego sem aceitar um emprego que lhe apareça? Nenhum. À terceira vez que eu nego um emprego, corto imediatamente. Mesmo provando a situação que tem em casa? Sim, não é prova. Isto não é prova. Não posso dar esta situação como prova. Eu fechei o meu negócio e tudo por ele, por a situação que tenho, mas a situação de doença dele não é prova para o desemprego, nem é prova pelo facto de eu não ter continuado a trabalhar. Portanto, isto não posso dar como justificação. A única coisa que eu posso fazer é meter uma baixa para a assistência. E quanto tempo é que essa baixa Essa baixa legal? de assistência legal são 15 dias por ano. A nível emocional, o que é que tem sido isto para si e para o seu marido? A nível emocional é isto, acho que as palavras contam menos do que aquilo que possam estar a ver. De qualquer das maneiras, eu acho que o meu marido até está muito bem. Em 11 anos e tal, caminhando para os 12, um homem que era vendedor de automóveis, comunicava com toda a gente, que toda a gente na cidade e em todas estas terras à volta que o conhecem, que sabem a garra que ele tinha, o homem que ele era, que enchia uma casa onde quer que ele tivesse. Ele tinha uma voz grave, assim, que enchia a casa toda, que falava alto, que toda a gente gostava deste homem. Eu não lhe conheço inimigos. O estatuto do cuidador informal foi-me atribuído, mas foi atribuído como cuidador informal não principal. Porque eu meti os primeiros papéis que meti como cuidador informal principal. Mas como recebe Mas o subsídio como de estou a desemprego, receber o subsídio de desemprego, foi-me negado. o estatuto dá-lhe o quê? Até agora nunca me deu nada. Põe lá ali naquele sítio outra vez, João. Aqui nos agudos, tu cantas em baixo. E quando vamos para aqui... Tu dizes usar as duas. As duas, por exemplo. O que é que dizes? É uma possibilidade, claro. Fui, em tempos fui, eu no teu colo. Eu acho mesmo que nunca falei disto com ninguém, muito menos publicamente. Um dia
Eu entrei no quarto dela, ela nunca mais se levantava. Nós morávamos juntas, era uma casa de 2 andares, eu morava em cima, ela morava em baixo. Ela nunca mais se levantava. Eu fui lá, bati à porta, mãe, cheguei lá e ela ficou assim a olhar para mim e não falava. Liguei ao médico, disse que era um AVC e a partir daqui começou um calvário sem nome. Naquela altura eu precisei de ter alguém para me socorrer, porque eu sou música, foi-se caindo, foi tendo outro AVC, ia tendo pequenos AVCs, foi-se complicando, porque eu não tinha família que ajudasse, não tinha mesmo família que ajudasse, eu sou filha única, e depois começou a saga dos lares. Pus num lar ali ao pé da minha casa e começou a saga dos quase 2.000 euros por mês. E depois, a dada altura, eu não consegui, comecei a dever esse era caro, bastante. Comecei a dever e eles um dia pegaram nela e trouxeram-me para casa, assim, sem mais nem porquê. Pegaram e trouxeram-me para casa com uma desumanidade inacreditável. Foi uma coisa, eu nem quero pensar nisso. Depois, acabou por estar num outro lar da Misericórdia. Eu chegava lá tantas vezes e tinha que lhe mudar a fralda porque ela estava confortavelmente sentada em cima do cocó, não é? Com a fralda toda cheia de cocó lá, ia eu mudar a fralda e levá-la. E eu olhava para ela, ela ficava com ela, não falava, ela ficava assim a olhar para mim, às vezes, lá na cama. Eu ficava assim a olhar para mim, ela levantava-se. E tinha um quarto especial com televisão, com tudo privado e tal. E ficava assim a olhar para mim, só assim a olhar para mim. Eu acho que ela me estava a dizer, epá, estou fartinha, como é que é possível que me estejas a fazer isto? Deixa-me eu ir-me embora, por amor de Deus. Houve uma altura que eu tentei procurar um lar mais barato. Eu pedi ajuda lá na Misericórdia, se eles não me deixavam ir, não a deixavam, mas eles não ajudaram. Eu não tive ajuda nenhuma, portanto eu paguei as coisas todas do meu bolso, não tinha experiência como fazer nem nada e pronto, fiquei com uma dívida que estou a pagar. Eles dobraram a minha dívida, o esforço todo que foi, eu sinto imenso orgulho, porque foi um grande esforço e eu consegui dar à minha mãe naqueles últimos anos de vida uma boa vida, não é? Ela foi para sítios ótimos, em que tinha bons sítios, não é? Tinha um quartinho para ela, um quarto duplo. Comprometi a minha vida toda, a vida do meu filho, quer dizer, isto tudo, tive que vender a minha casa, o Estado não dá apoio, não dá apoio. E isto é uma situação que eu acho mesmo que tem que mudar, porque eu acho que nenhum país pode viver orgulhoso de si próprio havendo pessoas que vivem nesta miséria.